As pessoas devem ter o direito de decidirem se querem ou não ter filhos? Talvez você fique surpreso com essa informação, mas atualmente no Brasil a resposta do Estado é não. Isso pode começar a mudar hoje. O que infelizmente parece que não vai mudar tão cedo são os privilégios dos militares na Previdência. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livros de Notícia desta quarta-feira, 16 de outubro. De segunda a sexta-feira, você acompanha conosco os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. As cirurgias de laqueadura e vasectomia são métodos definitivos para não ter filhos. Quem faz esse tipo de cirurgia se torna estéril em definitivo. Trata-se de um modo de difícil reversão, que depende de outra cirurgia e de alto custo. Até aí, tudo bem, você já deve ter ouvido falar a esse respeito. O que muita gente não sabe é que no Brasil essas cirurgias são proibidas para quem não tem pelo menos 2 filhos e 25 anos. Se a pessoa for casada, precisa ter autorização do cônjuge por escrito. Para fazer a cirurgia, é preciso esperar um prazo, a partir de quando você manifesta a vontade até ser finalmente liberado. Além disso, mulheres não podem se programar para fazer essa cirurgia junto com o parto ou com o aborto, nos casos previstos em lei. E essa proibição acaba obrigando as mulheres que querem fazer a laqueadura a se submeterem a 2 procedimentos cirúrgicos invasivos no lugar de fazer tudo de uma vez só. Todas essas restrições são obrigatórias, valem para todos, inclusive para pacientes do sistema privado. Agora, quando a gente fala do sistema público, o SUS, isso significa que, após a mulher fazer seu parto, ela vai direto para o fim da fila. Ou seja, na prática, esse tipo de regulação faz com que muitas mulheres pobres simplesmente não consigam fazer a laqueadura, apesar de sua vontade de fazer. Isso pode começar a mudar hoje. Isso porque pode ser votado o PLS 107/2018, de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, que está tramitando na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. A proposta dela altera a Lei de Planejamento Familiar. Para entender melhor as mudanças propostas por essa lei, a gente vai conversar e ouvir o comentário da médica Roberta Grabert, associada do Livros. Ela é ginecologista e obstetra, tem uma pós-graduação em sexualidade humana e possui MBA em gestão de saúde. E o legal desse PL é que ele quer alterar uma lei, né, que é a Lei 9.263 de janeiro de 96, e quer tornar o único requisito para você solicitar ou uma laqueadura ou uma vasectomia a sua vontade. Então, se o indivíduo manifestar a vontade, ele pode fazer a laqueadura ou a vasectomia. Na lei anterior, para você chegar a fazer uma laqueadura ou uma vasectomia, as regras eram muito rígidas e difíceis. Então, eu, como uma pessoa liberal, gostei muito, primeiro porque o PL é muito simples, ele não coloca mais nenhum requisito, simplesmente a volição, a sua vontade, né, a sua manifestação, óbvio, por escrito, e individual. Na lei anterior, né, você se era casado, ou se tinha um cônjuge, ou se tinha uma esposa, você tinha que autorização de 2 médicos e o seu parceiro tinha que autorizar você a tomar essa decisão. Existe um outro lado, que aí entra mais para o lado de planejamento familiar, que eu acho que é muito interessante, que a gente tem que lembrar sempre, isso eu vou fazer como médica. A laqueadura e a vasectomia são métodos irreversíveis, então é a última opção para a gente não ter neném. A gente tem hoje em dia muitos métodos, inclusive de longa duração, que podem ser usados para que a gente não tenha que tomar uma atitude tão extrema como a esterilização de um ser humano. Outra questão importante,
nós vivemos num mundo extremamente, onde o Estado se tornou muito paternalista. Então é muito comum que mulheres, é mais comum em mulheres do que em homens, que por um acaso ou têm um novo relacionamento, ou um dia resolveram que querem ter mais um filho e fizeram ou a laqueadura ou a vasectomia, peçam ao SUS, né, que revertam essa situação. Essa reversão é uma reversão cara, nem sempre é eficiente, e eu acho, e aí é um sentimento meu pessoal, que no caso, como você é responsável por assinar um documento dizendo que você quer uma laqueadura ou você deseja uma vasectomia, que se você quiser reverter, e eu acho que isso não tem nenhum problema, mas que isso não seja um ônus para o nosso serviço público de saúde. A Roberta vai participar hoje à noite do Livres Web, nas 20 horas, sobre planejamento familiar. Quem também vai debater com a gente é a médica Rossana Pucinelli, professora da USP e presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. A nossa associada Bia Nóbrega vai mediar o debate e tem um convite para você. Oi, gente! Eu sou a Bia e eu tô aqui para fazer um convite super especial para vocês. Hoje, às 8 horas da noite, eu vou estar mediando o nosso webinar sobre planejamento familiar e as perspectivas da liberdade sobre ele. Eu espero vocês lá e vai ser super especial. Ontem, a Comissão de Proteção Social dos Militares no Congresso discutiu o projeto de reforma da Previdência dos Militares. Desde que foi apresentado, o projeto sofreu mudanças e agora, além dos outros privilégios, quer incluir policiais militares e bombeiros, o que, obviamente, aumenta os gastos públicos. O deputado Tiago Mitrô, associado do Livres, participou do debate na Câmara e criticou o impacto dessa mudança nas contas públicas. Vamos ver um trecho do discurso que ele fez na comissão. Nós não tivemos nenhuma audiência pública sobre os impactos que a decisão de incluir policiais e bombeiros militares nos efeitos deste projeto de lei vão ter nos estados e municípios, que já se encontram com as suas finanças bastante debilitadas em relação já hoje em dia. Então, nós temos vários problemas em relação ao texto que está sendo colocado aqui, até pelo momento de ajuste fiscal que o Brasil passa hoje. Nós vamos entrar no ano que vem, no 7º ano seguido de déficit da União, e, infelizmente, estamos tratando aqui de um aumento absurdo de gastos da União e, em consequência da decisão recente do relator, a pedido de muitos aqui, de inclusão dos bombeiros e dos policiais militares, nós estamos incorrendo em aumento de gastos também para os nossos estados brasileiros, já debilitados severamente financeiramente. Então, nós acreditamos que falta ainda compreender o impacto financeiro que vai ter com esse relatório, especialmente sobre os estados brasileiros. Nós temos buscado manter diálogo com o Ministério da Economia, que fez diversos estudos aqui, mas ao retornar para os nossos estados e conversar com as secretarias da Fazenda, o que se há ainda é uma incompreensão do tamanho do impacto que tal relatório vai ter. O Livres é contra todos os privilégios e defende que a reforma da Previdência, além de ser urgente, deve buscar a igualdade de tratamento entre todos perante a lei. A verdade é que o sistema de previdência hoje é uma espécie de buraco negro, sai sugando todo o dinheiro que deveria ir para serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança. A gente está fazendo esse debate o ano inteiro e precisamos aprovar logo uma reforma efetiva. Agora, vamos para o Giro Livres, onde você programa a sua agenda e fica por dentro das ações do Livres em todo o Brasil, feitas por nossos associados, lideranças e pela bancada da liberdade. Vítimas do governo socialista de Nicolás Maduro, mais de 2 milhões de venezuelanos já fugiram do seu país de origem porque lá não conseguem acesso a coisas básicas, como comidas, remédios e até mesmo papel higiênico. Vários deles estão na fronteira com o Brasil, outros já estão aqui no Recife. Para quem não viu pela imprensa, na semana passada um grupo de mais ou menos 40 venezuelanos começou a morar aqui no centro da nossa cidade em uma pensão. Nós do Livres, um grupo, foi lá ver como é que estava a situação deles, o que eles precisavam, e realmente o quadro é muito delicado.
É um grupo que tem crianças, inclusive crianças de colo, e que precisa de água mineral, leite, alimentos não perecíveis para consumo imediato, que precisa de materiais de higiene pessoal como shampoo, condicionador, sabonete, creme dental, absorvente para as mulheres, fraldas descartáveis para as crianças, roupas, enfim, eles precisam de muita coisa e eu tenho certeza que posso contar com vocês. A gente do Livres começou uma campanha de arrecadação para poder ajudar esse grupo de venezuelanos. Quem quiser ajudar é só me procurar pelas redes sociais ou entrar em contato com Cacau ou Mariana através desses telefones que eu estou deixando aqui. Eu tenho certeza que a gente junto vai conseguir dar muita força para essas pessoas que foram vítimas de um governo que se mostra cada vez mais incapaz de respeitar o bem mais precioso que qualquer indivíduo pode ter, que é a liberdade. Então eu conto com vocês. Oi, eu sou o Bruno Holanda, coordenador estadual do Livres aqui no Rio. Escrevi aqui para o Livres um texto, convido todo mundo para dar uma olhadinha, sobre uma mãe que depois de esperar 3 horas por atendimento pela chegada de uma ambulância, acaba dando à luz para sua filha no meio da sarjeta, na zona oeste do Rio de Janeiro, no meio da rua. E bom, fora isso, uma série de denúncias da equipe do Cegonha Carioca, que é responsável pelo serviço, referentes à falta de pagamento e esquemas sobre gasolina para as ambulâncias. Deem uma olhada, valeu! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcela Tropia, coordenadora estadual do Livres em Minas Gerais, e eu tenho um convite especial para você, que é nosso associado aqui do estado. A gente vai fazer no próximo dia 24 de outubro, às 19 horas, o primeiro Cidades Livres. E o tema vai ser saúde básica e liberalismo. A gente quer responder basicamente 2 perguntas. Como funciona o SUS hoje e se existem opções liberais para a gente poder promover a saúde e o bem-estar para os nossos cidadãos. Se você quer participar dessa conversa com 2 associados do Livres, a Larissa e o Thiago Alvim, você é nosso convidado. O link está aqui embaixo. Basta acessar, adquirir seu ingresso, levar um amigo e tomar um chopp gelado com a gente nessa quinta-feira. Obrigada e até lá! Pessoal, vocês já me viram falando várias vezes sobre como eu considero tão ou mais importante do que se aprovar boas leis para o estado do Rio Grande do Sul é rejeitar leis que sejam nocivas para o melhor desenvolvimento da nossa sociedade e do nosso estado. O projeto de lei número 21 de 2019, da deputada Luciana Genro, proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios. O descumprimento ao disposto nessa lei acarretará ao infrator, isso será um infrator da lei, a imposição de multa na monta de R$2.000 a R$10.000. Eu até acho bacana a iniciativa de alguns grupos, empresas e pessoas de buscarem desenvolver métodos de pirotecnia, de fogos de artifício que sejam menos barulhentos. Mas essa não é a realidade hoje. Então simplesmente proibir da forma como se propõe o PL número 21, será que realmente fogos de artifício são um problema que o estado do Rio Grande do Sul enfrenta hoje, que precisa ser remediado por meio de uma lei tão intromissiva e tão proibitiva como essa, que estabelece uma pena de multa tão alta para o cidadão que for pego fazendo uso de fogos de artifício? Eu acho que não. Com relação a países civilizados, é justamente ao contrário. A Itália, a França, a Alemanha e os Estados Unidos, em vários casos, permitem a prisão em segunda instância. Em terceiro, com relação à instabilidade, ao contrário do que se tem falado, instabilidade será fazer um entendimento contrário a essa PEC. Nós vamos colocar 200 mil condenados em segunda instância na rua. O Brasil está preparado para isso? Pessoal, nas últimas semanas a gente viu as ações de censura do governo se intensificarem. Isso representa um grave retrocesso. A gente não imaginava que em 2019 a gente ia estar falando novamente de censura e tendo que tomar uma série de medidas contra esse cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade artística. Então, para vocês terem uma ideia do que a gente já fez, eu resolvi gravar esse vídeo em que a gente vai sintetizar todas as ações, todas as medidas que já foram tomadas pelo meu mandato, tentando ultrapassar essa censura, tentando coibir essas ações governamentais. Então, a primeira coisa que a gente fez foi apresentar um projeto de lei que define o ato de constranger ou impedir a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação e religiosa como um ato de improbidade administrativa. Então, o gestor que atuar nesse sentido, a gente deixou mais claro que isso é uma ação de improbidade. Esse foi o Livres Notícia desta quarta-feira. De segunda a sexta, você acompanha com a gente os principais destaques do dia para quem defende a liberdade
por inteiro. Não esqueça, hoje à noite tem Livres Webinar sobre políticas de planejamento familiar com uma perspectiva liberal a partir das 20 horas. E também, para não perder as nossas novidades, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Até amanhã!